E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Jair, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Remember, e hoje eu vou fazer a primeira parte sobre a saga do Homem-Aranha Superior, tratando exclusivamente sobre Homem-Aranha, o Último Desejo, e Homem-Aranha Superior, Meu Pior Inimigo, que já começa realmente a fase do Dr. Octopus como Homem-Aranha. O Último Desejo, ele é um prólogo desse arco onde o Dr. Octopus assume o corpo do Peter Parker e, a princípio, o Octopus, no Último Desejo, ele não queria, como é que eu posso dizer, atuar como herói. Ele apenas queria sobreviver, pois depois de certos acontecimentos anteriores, o Octopus estava em estado terminal, ele já ia morrer. E aí, como último ato de sobrevivência, o que é que ele decidiu? Ele decidiu se apoderar do corpo do seu maior inimigo de todos os tempos, que seria o próprio Homem-Aranha, aquele que derrotou tantas e tantas vezes. E para isso, ele, como modo de vingança, ele acreditou que a maior coisa seria possuir seu corpo. E ele consegue fazer isso através de um Octorobô. É interessante que o Peter Parker, ele troca de corpo com o Octopus, né? O Octopus está no corpo do Peter e o Peter está no corpo do Octopus, né? Já deteriorado, perto de morrer. E é o que acontece. Isso no Último Desejo, certo? No Último Desejo, o Peter, que obviamente o que eu estou falando tem spoilers, então se vocês não leram ainda, pode fechar o vídeo sem problema algum. O Peter, ele vai fazer de tudo para justamente recuperar o corpo dele, porque saber o que o Dr. Octopus é capaz, saber do que ele pode talvez realizar com o corpo dele, né? Ninguém vai desconfiar que ambos trocam de corpo, e vai fazer de tudo para poder recuperar o corpo, né? Até mesmo tomar medidas tanto quanto estranhas para ele, né? Então, assim, duvidosas, mas para justamente recuperar o seu corpo. E até mesmo o Peter começa a pensar, poxa, será que eu devia fazer isso justamente por conta dessa situação? Né? Colocar a vida de pessoas que eu gosto justamente para recuperar o meu corpo? E aí, no final da história do Último Desejo, acontece uma situação e o Peter, ele fala para o Octopus, fala justamente certa situação e pede para que ele continue o legado dele. E aparentemente o Peter, né, o corpo do Octavius, ele falece, né, aparentemente. E aí já no Homem-Aranha Superior, Meu Pior Inimigo, já vemos o Dr. Octavius atuando como Peter Parker. O Peter, ele estava trabalhando como cientista acho que, se não me engano, nas indústrias Horizonte, né, trabalhando com outros cientistas, só que, né, como é o Octavius, e o Octavius é uma pessoa muito orgulhosa, se acha melhor que todo mundo, ele começa a elaborar seus próprios planos, sem compartilhar necessariamente diretamente com os diretores, né, com os supervisores. Então, com isso, ele começa a arranjar certos conflitos com os outros colegas, e principalmente com os supervisores. E aí o que eu achei interessante é que no Meu Pior Inimigo, o Octavius fala o seguinte, que como ele tem as memórias do Peter, ele fala que o Peter ele não aproveitou tanto a inteligência dele, sabe? Ele não soube como aproveitar ao máximo as suas capacidades. E é justamente o que ele faz aqui. Ele faz certas invenções, né? E usa até um robô assistente, que era de um grupo lá inimigo, e consegue, vamos dizer assim, converter esse robô para justamente ser o ajudante dele em outros projetos. E aí começa a criar invenções. E uma das invenções que eu acho muito legal são aranhas que são espalhadas por toda Nova York para justamente quando avistarem certos crimes, né, ele manda um sinal diretamente para o Octavius e o Octavius vai lá diretamente no local onde está acontecendo o crime. A paralelo, o Peter consegue, vamos dizer assim, né, recuperar, mas está junto com o Octopus. Aqui vai ser mostrando um pouquinho mais ou menos como é que, não é como ele consegue, mas vai estar assim meio que sendo como é que eu posso dizer, a mente que faz a consciência do Octopus, certo? Então Peter, ele começa a ver isso
ele não consegue recuperar, mas está dentro de volta ao corpo dele, mas não consegue controlar 100%. E começa a ver essas situações, é muito engraçado como o Peter, ele começa a ver as atitudes, as ações, e aí começa a olhar, poxa, essa invenção aqui, de um certo modo, é muito inteligente, realmente faz muito sentido. O próprio Peter admite isso, que deveria ter essa ideia há muito tempo. O Octopus também muda a questão da armadura dele, muda as lentes, o próprio traje para ficar mais sofisticado de acordo com o seu corpo. A questão dos relacionamentos. É engraçado como acontece o relacionamento com o JJ. O JJ começa meio que a respeitar o Homem-Aranha depois de muito tempo. E o Octopus, ele tem essa questão que talvez muitas pessoas não curtam, que tem essa mudança do arquétipo, né? Da mudança do herói pro anti-herói. Por quê? Porque o Octavius, ele é um vilão. Ele é um vilão, e aqui nessa saga, ele tenta mudar de vida, mas ele quer ser o herói da maneira dele, que ele acha correto. E muitas pessoas talvez não curtam essa premissa do Homem-Aranha tomar atitudes mais agressivas, mais drásticas. Aqui no final do primeiro encadernado, tem uma situação em que um criminoso, né, um psicopata, ele foge de uma casa de detenção, começa a matar várias pessoas, e o Dr. Octopus, no corpo do Peter, precisa tomar uma atitude drástica para justamente parar esse criminoso. E aí, o Peter, né, como na mente do doutor, não podendo fazer nada, só tentando colocar uma voz, né, uma consciência nele, ele fica sem atitude, sem reação. E aí você fica se perguntando, poxa, mas como é que ele pode ter feito isso então com o do Peter? O Homem-Aranha não é isso e tal. Mas é que tá, justamente, é um vilão no corpo de um herói, né? Ou seja, o Octopus já matou tantas pessoas aí no meio do mundo, então ele tomar uma atitude tão drástica como aqui nessa primeira edição do Homem-Aranha Superior, não é surpresa, para ser bem sincero, certo? Talvez seja aquela coisa que muitas pessoas esperavam, um lado heróico do personagem, talvez, não sei muito bem, porque eu vejo que esse arco aqui divide opiniões entre muitas pessoas, tem 8 ou 80. Eu até agora estou gostando, até agora nessas duas primeiras histórias estou gostando. Eu tenho mais, como eu falei, essa é a primeira parte, eu vou fazer mais algumas, eu tenho que conseguir as outras edições para terminar esse arco, mas até agora estou curtindo os desenhos do Elson. Deixa eu ver o nome do rapaz aqui, se vocês não. Pronto, as ilustrações do Richard Elson e Giuseppe Camuncoli, eu acho que é assim a pronúncia dele, são muito bons, para mim são bem legais, bem interessantes e fluem muito bem durante a narrativa. Então, assim, se vocês gostam do Homem-Aranha, eu sugiro que você dê uma oportunidade para esse arco aqui, claro, né? Se vocês curtem essa premissa de um vilão apossar do corpo de um herói. Mas para mim tá valendo a pena. Eu quero ler as outras edições para ver se realmente o Dan Slott vai cumprir, vai manter esse ritmo, ou então vai melhorar o ritmo da narrativa, né? Porque às vezes ele começa bem, mas depois vai decaindo até o final do run dele, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu sei que ficou um pouquinho longo, mas é só a primeira parte. Então, por favor, deixe aqui nos comentários se vocês já leram esse arco, né, do Dan Slott. Então, deixe aqui nos comentários. Fique à vontade, tá certo? Então, comenta, curta, compartilhe e a gente se vê na parte 2. Tranquilo? Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.